Cemitério, o túmulo antigo e seus segredos. O relógio marcava o início da noite quando Joaquim, o coveiro do pequeno cemitério da cidade, fechou o pesado portão de ferro com um rangido. O som metálico ecoou pelo lugar, reverberando entre as lápides. O vento gelado de uma noite de outono assobiava entre as árvores, fazendo as folhas secas dançarem ao seu redor. A lua cheia pairava alta no céu, sua luz prateada projetando sombras inquietantes sobre as sepulturas. Joaquim ajeitou o casaco, sentindo o frio se intensificar. Era uma noite comum, pensava ele, enquanto iniciava sua ronda noturna. Com uma lanterna na mão e uma garrafa de café na outra, ele caminhava lentamente pelos caminhos de cascalho. O silêncio era total, exceto pelos ocasionais uivos do vento e pelo farfalhar das folhas. No entanto, havia algo diferente no ar, uma sensação de inquietação que ele não conseguia definir. Enquanto percorria os túmulos, uma lápide em particular chamou sua atenção. Era um túmulo antigo, coberto de musgo e quase oculto pelo tempo. A pedra estava desgastada, com inscrições tão apagadas que mal se podia ler o nome gravado ali. Joaquim se aproximou, curvando-se para tentar decifrar as letras corroídas. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha, uma sensação que não era apenas causada pelo frio da noite. De repente, ele ouviu um som estranho, como um murmúrio abafado vindo de baixo da terra. Joaquim congelou, seu coração batendo mais rápido. Ele se endireitou, iluminando o chão com a lanterna, esperando ver algum animal ou outra explicação lógica. Mas não havia nada. O som, uma mistura de lamento e gemido, havia cessado tão subitamente quanto começara. O coveiro olhou ao redor, os olhos arregalados, sentindo a pele arrepiar. Decidiu afastar-se do túmulo antigo, dizendo a si mesmo que tudo aquilo não passava de sua imaginação, talvez exacerbada pelas histórias que já ouvirá sobre o cemitério. Continuou sua ronda, mas a sensação de que algo estava fora do normal não o abandonava. De vez em quando, ele se pegava olhando para trás, na direção do túmulo coberto de musgo. Enquanto o relógio avançava em direção à meia-noite, Joaquim não conseguia se livrar da impressão de que estava sendo observado. A brisa fria parecia carregar sussurros, como se o vento trazesse vozes de outro mundo. Cada estalo e cada sombra se tornavam mais sinistros. Joaquim tentou se concentrar em sua rotina, mas não conseguia se livrar da sensação de que algo estava para acontecer. Ao terminar sua ronda, ele voltou a passar pelo túmulo antigo. Desta vez, o silêncio era absoluto, como se o próprio ar estivesse esperando. Joaquim se deteve por um momento, sentindo o coração acelerar novamente. Algo dentro dele sabia que aquela noite estava longe de ser comum. Sem saber porquê, ele se viu murmurando uma oração, pedindo proteção contra o desconhecido. E assim, a noite seguiu seu curso. Joaquim, sem saber, estava prestes a viver a experiência mais aterrorizante de sua vida. A meia-noite se aproximava, e o cemitério estava envolto em um silêncio quase sobrenatural. Joaquim, ainda sentindo uma inquietação crescente, decidiu dar mais uma volta antes de se acomodar no pequeno escritório que usava como abrigo durante suas longas noites de trabalho. Ele sabia que a presença de algo inexplicável pairava no ar, mas se esforçava para manter a calma. Enquanto caminhava, seus pensamentos voltaram ao túmulo antigo, aquele que havia chamado sua atenção mais cedo. Uma curiosidade mórbida o puxava de volta para lá, como se algo estivesse convidando a testemunhar um evento há muito esquecido. Com passos hesitantes, ele se dirigiu ao local, iluminando o caminho com a lanterna. Ao se aproximar, sentiu o ar se tornar mais frio e denso, e uma leve névoa começou a se formar ao redor do túmulo. De repente, a terra em frente à lápide começou a se mover. Joaquim parou, incrédulo.
Seus olhos se arregalaram enquanto assistia a terra parecer respirar, levantando e abaixando como se algo estivesse se agitando por baixo. Um som surdo e contínuo, como um bater de asas, preenchia o ar, tornando o ambiente ainda mais sinistro. Ele deu um passo para trás, o coração batendo descontroladamente no peito. Antes que pudesse reagir, uma mão pálida e ossuda irrompeu do solo, estendendo-se para o céu noturno. Joaquim gritou de susto, mas o som foi engolido pelo silêncio do cemitério. Ele assistiu, petrificado, enquanto outra mão emergia, seguida por braços finos e esqueléticos. Era uma visão tirada diretamente de seus piores pesadelos. Lentamente, uma figura inteira começou a se erguer da terra. Seus movimentos eram lentos e rígidos, como se estivesse lutando contra a própria morte para sair. O ser que emergia estava envolto em trapos sujos e rasgados, que haviam outrora sido vestes de alguém. A pele era de uma palidez doentia, quase translúcida, e seus cabelos estavam emaranhados e cobertos de terra. Mas o que mais aterrorizava Joaquim eram os olhos, ou a falta deles. As órbitas vazias pareciam penetrar através dele, enviando calafrios pela sua espinha. Finalmente, a criatura ficou completamente de pé. Suas mãos esqueléticas tremiam, e um gemido baixo, cheio de dor e sofrimento, escapou de seus lábios secos. Joaquim estava paralisado de medo, incapaz de desviar o olhar. Ele queria correr, mas suas pernas não obedeciam. A figura começou a se mover em sua direção, cada passo emitindo um som suave e arrastado. O coveiro tentava convencer a si mesmo de que tudo aquilo era uma ilusão, uma brincadeira cruel de sua mente cansada. Mas o frio na pele e o cheiro acre de terra revolvida eram muito reais. O ser se aproximou até ficar a poucos metros de distância. Joaquim prendeu a respiração, esperando o pior. A figura parou e, em uma voz baixa e rouca, que parecia ecoar do fundo de um poço, falou: "Por que me tiraram da paz eterna?" As palavras pareciam carregar uma carga de tristeza e raiva tão intensa que Joaquim quase caiu de joelhos. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sentia o peso de algo terrível no ar. O ser continuou, sua voz agora mais clara, mas ainda impregnada de um tom de desespero. "Há séculos, fui enterrado injustamente, e agora, desejo justiça." Com essas palavras, a criatura fixou seus olhos vazios em Joaquim, como se esperasse uma resposta. O coveiro tentou falar, mas sua boca estava seca e nenhum som saiu. Ele sentia que estava em um limiar entre o mundo dos vivos e dos mortos, e que qualquer palavra errada poderia condená-lo a um destino terrível. A noite se fechava ao redor deles, e Joaquim sabia que aquele encontro não era um mero acaso. Algo muito antigo e poderoso havia despertado, e ele era o único testemunha. O cemitério, que antes era um lugar de repouso, agora parecia um terreno de mistérios sombrios e revelações assustadoras. A verdade, que estava prestes a emergir, prometia mudar sua vida para sempre. A figura parada diante de Joaquim era a própria personificação do medo. Seus olhos vazios e a voz espectral faziam o ar ao redor parecer pesado, quase sufocante. Joaquim sentia uma presença opressiva, como se uma cortina de frio descesse sobre o cemitério, engolfando tudo. Seu corpo tremia, mas ele reuniu todas as forças que tinha para se manter firme. A criatura diante dele era uma manifestação dos piores pesadelos, mas havia algo em sua expressão que parecia implorar por compreensão. O ser deu mais alguns passos em direção a Joaquim. Seus movimentos eram lentos, quase dolorosos de observar, como se cada passo fosse uma luta contra as forças invisíveis que o mantinham preso ao mundo dos mortos. Com uma voz que parecia vir das profundezas da terra, a entidade falou novamente: "Por que fui tirado do meu descanso? Quem me trouxe de volta a este lugar?" Joaquim tentou responder, mas as palavras se recusavam a sair. Sua garganta estava seca,
e o terror paralisava sua língua. A figura parou a poucos metros dele, os trapos que cobriam seu corpo se agitando levemente na brisa noturna. Eu fui traído, enterrado vivo por aqueles que me odiavam. Agora, minha alma clama por justiça. Você deve me ajudar a encontrar a verdade. Finalmente, Joaquim conseguiu balbuciar algumas palavras. O que você quer que eu faça? Sua voz saiu fraca, quase inaudível. O ser esquelético estendeu uma mão trêmula, apontando para o túmulo do qual havia emergido. Ali está enterrado meu passado, as provas de minha inocência e do crime que cometeram contra mim. Você deve desenterrar esses segredos, expor a verdade. Joaquim, ainda lutando contra o medo, assentiu lentamente. Ele sabia que não tinha outra escolha. A presença da entidade era esmagadora, e ele sentia uma compulsão inexplicável de ajudar. Com passos trêmulos, ele se aproximou do túmulo antigo, a lanterna em sua mão tremendo visivelmente. Começou a cavar, sentindo o suor frio escorrer por sua testa, apesar da temperatura baixa da noite. Enquanto cavava, a figura observava silenciosamente, como um espectro vigilante. Joaquim não sabia quanto tempo havia passado, mas finalmente sua pá encontrou algo sólido. Com cuidado, ele retirou uma caixa de metal corroída pelo tempo. Tremendo, abriu a caixa e encontrou documentos antigos e uma carta. Os papéis estavam frágeis, mas as palavras ainda eram legíveis. A carta era uma confissão de um crime hediondo, escrita pelo verdadeiro culpado. Contava a história de como a pessoa enterrada ali havia sido injustamente acusada e enterrada viva para ocultar a verdade. Joaquim sentiu uma onda de compaixão e tristeza ao ler os documentos. Compreendeu o sofrimento da alma que havia despertado naquela noite. Ele se virou para a figura, que agora parecia menos ameaçadora, quase humana em sua dor. Eu acredito em você, disse Joaquim, sua voz um pouco mais firme. Vou levar esses documentos às autoridades. A verdade será revelada. O ser esquelético pareceu relaxar, suas mãos trêmulas caindo ao lado do corpo. Obrigado, disse a voz espectral. Finalmente poderei descansar em paz. E, com isso, a figura começou a se desvanecer, dissolvendo-se na bruma noturna. Joaquim observou, maravilhado e aliviado, enquanto a presença aterrorizante desaparecia lentamente, deixando o cemitério em um silêncio ainda mais profundo. Joaquim sabia que sua tarefa não estava completamente terminada. Com os documentos em mãos, ele tinha a responsabilidade de revelar a verdade e fazer justiça por aquela alma atormentada. Enquanto o primeiro vislumbre do amanhecer começava a atingir o horizonte, ele prometeu a si mesmo que faria exatamente isso. A experiência da noite havia marcado sua vida para sempre, mas também lhe dera um propósito que ele não poderia ignorar. Ao amanhecer, o cemitério estava banhado por uma luz suave e alaranjada. O evento sobrenatural da noite anterior ainda pairava na mente de Joaquim como um sonho lúgubre, mas os documentos antigos em suas mãos eram uma prova concreta da veracidade do ocorrido. Com o sol subindo no horizonte, ele sentiu uma nova determinação surgir. A caixa de metal, agora aberta diante dele, continha não apenas a carta de confissão, mas também outros documentos que detalhavam uma história sombria e esquecida. Joaquim se sentou em uma velha cadeira no escritório do cemitério, tentando entender os documentos. A carta, escrita em uma caligrafia apressada e tremida, era uma confissão de um homem chamado Duarte, datada de séculos atrás. Duarte, pelo que a carta descrevia, havia orquestrado uma trama para incriminar um homem chamado Estevão, o verdadeiro ocupante do túmulo antigo, por um crime que não cometera. Estevão havia sido acusado de roubo e assassinato, crimes que Duarte, motivado pela inveja e ganância, havia cometido para se apropriar das riquezas de sua vítima. Com a ajuda de cúmplices poderosos, Duarte conseguiu que Estevão fosse julgado e condenado rapidamente. A carta detalhava como, em uma noite de inverno, Estevão foi enterrado vivo em uma cova rasa no cemitério,
onde agora seu espírito atormentado vagava, clamando por justiça. A carta também mencionava outros documentos escondidos na caixa que corroboravam a história, incluindo registros financeiros que mostravam a súbita riqueza de Duarte após a morte de Estevão. Com o coração pesado, Joaquim compreendeu a gravidade da injustiça que havia sido cometida. Estevão, inocente, havia sido deixado para morrer de forma cruel, enquanto seu algoz vivia livremente. Era um peso moral que ele, como coveiro, não poderia ignorar. Decidido a corrigir o erro histórico, Joaquim sabia que precisava levar os documentos às autoridades competentes. No entanto, sentia um misto de medo e responsabilidade. Ele era, afinal, o portador de um segredo terrível. Deixando o cemitério com a caixa de metal bem guardada, Joaquim dirigiu-se ao arquivo público da cidade, onde conhecia um amigo de longa data, Marcos, um historiador apaixonado por mistérios locais. Ao encontrá-lo, contou-lhe tudo o que acontecerá na noite anterior, omitindo apenas os detalhes mais sobrenaturais que, ele sabia, soariam inacreditáveis. Marcos, intrigado e com uma ponta de ceticismo, concordou em ajudá-lo a verificar a autenticidade dos documentos. Os dois passaram horas analisando os papéis, comparando datas e nomes com os registros históricos da cidade. Para sua surpresa e horror, tudo se encaixava perfeitamente. A história de Estevão e Duarte era um capítulo sombrio na história local que havia sido convenientemente apagado dos registros públicos. A indignação de Marcos aumentava à medida que mais e mais provas da traição de Duarte surgiam. Eles sabiam que tinham que tornar a verdade pública, restaurando o nome de Estevão e revelando o crime de Duarte. Enquanto a tarde se transformava em noite, Joaquim e Marcos se dirigiram à prefeitura, onde entregaram os documentos ao prefeito e à equipe jurídica da cidade. O prefeito, inicialmente cético, ficou abalado com a seriedade das acusações e a riqueza de provas apresentadas. Prometeu iniciar uma investigação para restaurar a honra de Estevão e possivelmente até alterar os registros históricos da cidade. Joaquim sentiu uma mistura de alívio e apreensão. A justiça estava finalmente sendo feita, mas ele não podia esquecer o olhar vazio e atormentado da figura espectral. Esperava que, com a verdade revelada, a alma de Estevão pudesse encontrar a paz que tanto desejava. Quando deixou a prefeitura, a lua já estava alta no céu, brilhando com uma luz tranquila. Joaquim sentiu uma leve brisa, diferente do vento gelado da noite anterior, como se o cemitério agora estivesse em paz. Ele voltou para o cemitério, onde tudo parecia mais sereno. Parou diante do túmulo antigo, agora ciente da história terrível que ele ocultava. Com um suspiro, colocou uma vela acesa sobre a lápide desgastada, um símbolo de respeito e memória. Sentiu uma estranha sensação de fechamento e, pela primeira vez desde a noite anterior, uma calma genuína o envolveu. Joaquim sabia que, apesar de ter testemunhado eventos que nunca poderia explicar completamente, havia cumprido sua missão. A injustiça havia sido revelada, e a paz podia finalmente descer sobre o cemitério. Ele se virou para sair, sentindo que havia concluído algo importante não só para o espírito atormentado, mas também para si mesmo. A investigação sobre o caso de Estevão teve um impacto significativo na cidade. O prefeito, comprometido com a verdade, ordenou uma revisão completa dos registros históricos. Em poucas semanas, os documentos apresentados por Joaquim foram confirmados como autênticos, e a história de injustiça foi amplamente divulgada. O nome de Estevão foi restaurado e, finalmente, sua inocência foi reconhecida. O caso ganhou destaque na mídia local, e um monumento foi erguido em homenagem a Estevão no cemitério, marcando seu túmulo com uma placa que relatava sua verdadeira história. A cidade se uniu para corrigir o erro histórico e lembrar que justiça deve prevalecer, mesmo após tanto tempo. Joaquim, por sua vez, voltou ao cemitério para uma última visita. A atmosfera estava diferente. Havia uma paz palpável no ar, como se a tensão e o medo que haviam permeado o lugar tivessem sido dissipados. A manhã estava clara e tranquila, e o sol brilhava sobre o cemitério,
iluminando as lápides e os caminhos de cascalho com uma luz suave e reconfortante. Ele caminhou até o túmulo antigo, agora adornado com a nova placa que contava a verdadeira história de Estevão. Colocou uma flor sobre a lápide, um gesto simples mas cheio de significado. Sentiu um leve frio, mas não era o mesmo que antes. Era mais como um toque gentil, uma lembrança da presença de algo que agora estava em paz. Enquanto Joaquim se ajoelhava diante do túmulo, sentiu uma sensação de alívio e gratidão. Ele sabia que, de alguma forma, havia cumprido sua missão. O espírito de Estevão, que havia vagado por tanto tempo em busca de justiça, finalmente encontrara a paz. A sensação de um peso sendo retirado de seus ombros era palpável. O coveiro passou algum tempo ali, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. As sombras do passado foram dissipadas pela luz da verdade, e o cemitério parecia diferente, mais calmo, mais respeitoso. Joaquim sabia que sua experiência havia mudado sua vida para sempre. Ele não só havia testemunhado o inexplicável, mas também ajudado a corrigir uma injustiça que perdurava há séculos. À medida que o sol começava a se pôr, Joaquim deixou o cemitério pela última vez. Olhando para trás, viu o monumento e a placa que agora representavam a memória de Estevão. Um sentimento de paz interior envolveu-o, uma sensação de que havia feito algo significativo para garantir que as almas não fossem esquecidas ou injustiçadas. Ele fechou o portão do cemitério com um rangido familiar, mas desta vez o som parecia mais gentil, como se o próprio lugar estivesse agradecendo. Joaquim se afastou, carregando consigo a certeza de que, apesar dos horrores da noite passada, a verdade tinha triunfado e a justiça havia sido restaurada. A partir daquele dia, o cemitério continuou seu papel silencioso e respeitoso, e Joaquim, embora nunca mais encontrasse algo tão extraordinário, sempre lembraria daquela noite como um momento de verdadeira redenção e realização.